Então vamos lá para a nossa aula de discipulado. E para a gente começar, a gente tem que ter uma base bíblica, um texto que fale a respeito disso, sobre o cuidado, sobre a gente estar próximo a outras pessoas, a gente conversar com outras pessoas. E o texto base que a gente tem para iniciar essa aula se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que diz bem assim, ó: Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E a gente tem um segundo texto também que se encontra em Tiago capítulo 5,16, que fala assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns para os outros para que assim sejam curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Já tendo essa base do discipulado, um texto ali para a gente começar a estruturar a nossa aula, a gente precisa saber claramente o que seria o discipulado. O discipulado nada mais é que um relacionamento entre um discípulo e o discipulador, baseado no modelo que é Cristo Jesus. Então as nossas aulas elas vão ter esse modelo, elas vão ter essa base de Cristo Jesus, porque é Ele que nos passou todos os seus métodos. A gente tem que estudar a forma como Jesus se comportava quando estava com seus discípulos. Jesus não só passava a mão na cabeça, a maioria das vezes Jesus dava bronca mesmo, Jesus exortava, repreendia, Jesus ensinava os seus discípulos. Então, o modelo perfeito de discipulado a gente só encontra em Jesus Cristo. E por que a gente deve fazer e praticar o discipulado um a um? Porque é nesse discipulado que a gente vai passar o modelo que há dentro de nós. Se você tem um modelo de Cristo Jesus dentro de você, é esse modelo que vai ser passado para o seu discípulo. Agora, se você ainda não tem o modelo de Cristo Jesus, você vai passar o seu modelo. E não é correto passar o seu modelo. E nós precisamos também entender o que não é o discipulado. Olha só, querido, discipulado não é controlar e dominar a vida das pessoas, mas sim cuidar, amar, proteger. Você tem que entender a partir de agora que quando você adquire um discípulo para você, esse discípulo ele é teu filho espiritual. Muitas das vezes a gente confunde filhos espirituais com filhos biológicos. Os filhos biológicos a gente tem um senso mais duro, sim, de cobrança mais duro, sim. Mas o teu filho espiritual ele tem que ser respeitado. Ele pode ser cobrado? Sim, ele pode. Mas acima disso ele merece ser respeitado. Eu já vi alguns casos de pessoas que maltratavam os seus filhos espirituais, chamando palavrões, maltratando, humilhando, e não é dessa forma que o discipulado tem que acontecer. A gente tem que saber cuidar, a gente tem que saber amar, a gente tem que saber até como repreender. A verdade ela tem que ser passada sim para o seu discípulo, você tem que confrontá-lo, mas você tem que saber como falar com o teu discípulo. Porque uma palavra em falso, uma palavra errada, você acaba matando os sonhos do teu discípulo. Então, discipulado não é controlar a vida dessa pessoa que você está cuidando, mas sim colocá-la em um caminho certo a ser seguido. E o grande erro que muitos discipuladores cometem é fazer uma certa manipulação na vida dessas pessoas que eles estão cuidando. Discipulado não é manipulação. Se você talvez tenha alguma desavença com alguém dentro da sua igreja, não é porque você tem essa desavença que o seu discípulo vai ter também. Então você não pode manipular a mente dele falando que aquela pessoa não presta, que aquela pessoa não é correta para ele andar. Você não pode criar percepções erradas na mente dele sem ele antes conhecer as outras pessoas. Essa é a forma que nós não devemos fazer. Isso não é discipulado. Nós não podemos manipular os nossos discípulos. Questões na família também, dentro da casa do teu discípulo, você de certa forma manipular ele para ele não permanecer ali no lar dele é totalmente errado. Você tem que instruir o teu discípulo. Mais um detalhe, discipulado não é dependência. A gente não pode criar o hábito no nosso discípulo de sempre nós termos que resolver os problemas dele. Ele tem que, a partir do momento que ele encontra um discipulador, ele tem que aprender que o discipulador é só o instrutor dele, é só o mentor dele.
os problemas dele, ele vai ter que resolver. Porque se todas as vezes você, como discipulador, for querer resolver os problemas do seu discípulo, ele nunca vai aprender nada. Então ele tem que entrar nesse processo de luta, de guerra, para que assim ele possa adquirir a experiência com tudo isso. Então, não resolva sempre os problemas, mas instrui ele nos seus problemas para que assim ele mesmo possa resolver. E quando eu devo fazer o discipulado? Primeiro, a gente tem que identificar qual tipo de pessoa eu estou pegando. Se são pessoas que realmente vão estar interessadas em passar ali 1 hora semanalmente com você, ou 2 horas, não sei como vai ser o seu discipulado, mas a gente tem que ter essa noção. Se essas pessoas realmente de fato querem ser discipuladas. Porque às vezes a gente perde muito tempo com uma pessoa desinteressada, enquanto uma que está interessada fica de lado. Então você tem que ter essa noção da pessoa certa para discipular. Peça isso em oração a Deus, peça que Deus mostre para você uma pessoa que realmente está interessada em aprender com você a ser um modelo de Cristo. E falando sobre achar a pessoa interessada e a pessoa desinteressada deixar um pouquinho de lado, é na questão de uma separação entre evangelismo e discipulado. Primeira noção que você vai ter nessas aulas é identificar quem eu devo evangelizar e quem eu devo discipular. Olha só, querido, a gente dentro da igreja, nós temos vários tipos de pessoas. As pessoas, elas entram, às vezes, querendo fazer muito, outras entram apenas querendo somente ver os cultos, somente para dar uma volta na igreja. Então, nisso tudo, a gente tem que estar atento. Esse é o momento que você vai separar a pessoa que você vai evangelizar e a pessoa que você vai discipular. E qual é a diferença disso? O evangelismo, você não despreza a pessoa. Ela vai ser uma pessoa amada por você, mas ela não vai ter a mesma atenção que uma pessoa que está fazendo o discipulado tem. Entendeu? Essa pessoa, ela não vai deixar de ser acompanhada. Você vai acompanhar ela, vai ali levar uma palavra para ela, mas como essa pessoa ainda não está tão interessada em querer ser o modelo de Cristo, você vai usar a forma do evangelismo para com essa pessoa. Lembrando, você não vai abandonar essa pessoa. Você vai toda semana ali levar uma palavra para ela, sim, mas de uma forma menos atenciosa. Agora, o discipulado é uma forma mais atenciosa. Nós devemos aplicar uma atenção maior na vida desse discípulo. Geralmente, esse discípulo é aquele que está entusiasmado, é aquele que quer fazer as coisas dentro da igreja e, principalmente, ele quer crescer ministerialmente. E voltando a falar sobre pessoas que entram dentro da igreja, eu separei aqui 3 tipos, pelo menos, de pessoas que tem dentro da igreja. E eu coloquei a primeira como mero figurante. Os figurantes são aquelas pessoas que não estão com frequência dentro da igreja. Elas vêm em um domingo, aí depois faltam 2, aparece de vez em quando na sua célula. Então, esse tipo de pessoa não é a pessoa ideal para você dar atenção do discipulado. É a pessoa ideal para você dar atenção do evangelismo. Você tem que evangelizar essa pessoa. O segundo tipo de pessoa é a coadjuvante. São aqueles que, embora estejam todo domingo na igreja, não se envolvem em nada ministerial. Os famosos crentes de banco. Então, essa pessoa, a gente também coloca ela na prateleira do evangelismo. Porque, embora ela esteja ali todo domingo, ela não falta culto, não falta célula, ela não está interessada em fazer algo a mais do que isso. Ela quer simplesmente ali ficar na célula sem participar de nada. Ela quer ser isenta de todo esse trabalho que tem dentro da igreja. Ela não quer se desenvolver nos ministérios. E o terceiro tipo de pessoa que eu coloco aqui nessa nossa primeira lição são os protagonistas.
São aqueles que estão em todos os cultos e se empenham em toda obra na igreja local. Então, querido, os protagonistas, essas pessoas que estão ali, vão para os cultos, elas querem participar da célula, elas querem abrir um culto, essas são as pessoas que nós vamos focar o discipulado. São essas pessoas que merecem a nossa total atenção na questão do discipulado. Eu volto a falar, essas duas pessoas antes dessa que eu citei, elas vão ter a tua atenção, mas para evangelismo, você vai levar-lhe uma palavra, você não vai abandonar ela. Mas em questão de discipulado profundo, só os protagonistas vão participar, porque eles querem desenvolver os seus ministérios dentro da congregação. E são esses que futuramente vão ser líderes de célula, futuramente vão ser presbíteros, pastores. Essas pessoas devem receber a nossa total atenção. Essa é a nossa primeira aula, bem light, bem leve. Então eu te aguardo na nossa segunda aula.